Nesta videoaula, irei apresentar um corte da fala de um dos caras que estuda, pesquisa e também é especialista em texto bíblico, como a teologia reversa. Esse cara é o Antônio Miranda, onde ele vai falar sobre a ausência dos documentos originais que compilaram a Bíblia, no caso, os pergaminhos e os papiros. Então, acompanhe comigo o vídeo a seguir. Quer dizer, a Bíblia que a gente tem hoje foi passada por um processo de, primeiro, escrita por pessoas assim que a gente não tem certeza de quem foi. Depois, elas foram passadas de línguas para outras línguas, dessas outras línguas para outras, processo de tradução. Nesse meio, pergaminhos defeituosos e tal, que contribuíram para erros de tradução também e de interpretação. Essas falas, né, que você falou de ambiguidade e tal. Ou seja, a Bíblia que a gente tem hoje provavelmente não é a original, né? Só para fazer uma ressalva aqui, galera, não existe nenhum papiro, pergaminho, material em argila, em cerâmica, seja lá o que for, que seja original de um autor bíblico. Isso não existe, tá? Todos os documentos que nós temos são de séculos e séculos depois desses supostos autores terem existido. Os nomes atribuídos a eles são pseudônimos. Foram outras pessoas, muito provavelmente, que escreveram e atribuíram a esses autores, tá? Isso na antiguidade era regra, não era exceção. A maioria dos textos que nós temos hoje são pessoas escrevendo depois e atribuindo a pessoas do mundo antigo quando se trata de textos mitológicos, quando se trata inclusive de textos em relação a filósofos, tá bom? Exatamente. Não existe nada na Bíblia que tenha um relato ou texto que foi escrito diretamente de um documento original, seja ele de um pergaminho ou papiro. Tudo que temos só são apenas cópia das cópias. E isso não era, por hipótese alguma, ter acontecido, principalmente quando se trata de um livro supostamente sagrado. Isso compromete bastante a sua veracidade e credibilidade. Quando se trata de documentos originais, é algo totalmente complicado. Exemplo disso, tudo nessa vida tem que ter documentos ou nota fiscal. Nós, seres humanos, desde quando nascemos, a primeira coisa que devemos ter é o nosso registro, ou seja, a certidão de nascimento original. Depois vem CPF, RG e por aí se vai. E quando nós vamos fazer um exame, a primeira coisa que pedem é o documento original. Isso para tudo. Aí temos que apresentar os documentos originais. Então, a importância de termos documentos originais é de suma e grande importância e indispensável, pois são através deles que conseguimos identificar, declarando a existência e distinguindo uma pessoa da outra através dos seus dados, tais como nome, data de nascimento e um código numérico específico. A mesma coisa é um livro. Ele precisa dessa autenticação, principalmente dos próprios autores. E na Bíblia não existe nada disso. São textos que não foram os próprios autores que escreveram. E além disso, são cópias das cópias, sem as originalidades. Exemplo, quando você compra um objeto, a primeira coisa que é importante a gente ter desse objeto é a nota fiscal, porque é através da nota fiscal que comprovamos a sua legalidade e a garantia de que a empresa está atuando legalmente e pagando corretamente os seus tributos. Então, com a Bíblia não é diferente. Cadê as originais para comprovar sua veracidades textuais? Para saber se algo não foi alterado, se realmente o que está nela realmente existe na original. Para saber se algo foi acrescentado ou retirado. Também
para saber se realmente os supostos autores mencionados na Bíblia, se existem nos originais, etc, etc, etc. Lembrando que, quando falamos de originais, não estamos falando de uma Bíblia compilada que já existia. Estamos falando de papiros, pergaminhos, porque antes não existia uma Bíblia, e sim papiros e pergaminhos. Não se tinha uma ideia de se formar um livro. Então, cadê esses pergaminhos, esses papiros? Será que alguém destruíram esses documentos originais porque existia algo terrível sobre esse Deus ou Jesus, onde a humanidade não poderia saber? Ou simplesmente nunca existiram de fato? Aí, como pode um livro sagrado, que foi inspirado pelo próprio Deus, e esse Deus Todo-Poderoso não pôde preservar e guardar as originais desse livro, inspirado por ele mesmo? Me responda essa, cristão. Um Deus que abriu o mar, mandou ursos matar crianças, fez ressuscitar mortos, e não pôde preservar suas próprias palavras como pergaminhos e papiros? Existe algo extremamente errado nisso. Ou esse Deus é doido, ou é um psicopata, ou simplesmente tudo é inventado. Engraçado, fica um monte de cristãos com uma Bíblia na mão, se achando o máximo, pensando que está com algo totalmente puro, que foi dado diretamente de um Deus, pensando que a Bíblia é a mais pura originalidade, que não sofreu modificação e que é a única e verdadeira palavra de um Deus. Coitado desses cristãos, por falta de conhecimento, são enganados e ridicularizados pelos próprios líderes religiosos. E o pior, que não sabem nem interpretar nem os próprios textos da Bíblia. Não conhecem nada de história e principalmente da história da religião, o que existe por trás das religiões. O que sabem só é obedecer, ser rebanho e dizer amém. E os líderes religiosos rindo deles por trás, vivendo no conforto e na riqueza. E o pior de tudo é que os líderes religiosos sabem de tudo isso, que não existe os pergaminhos e papiros desses textos bíblicos, que os autores mencionados na Bíblia não são escritos diretamente por eles mesmos. Eles sabem das contradições, eles sabem que as histórias da Bíblia são cópias e adaptação da religião da Suméria, como a Epopeia de Gilgamesh e as Trahaces, e também como influência do zoroastrismo do Império Aquemênida, que foi dominado pelos persas, como também influência do chamado período helenístico, que é uma difusão cultural do Império Macedônico e os gregos, por Alexandre o Grande, como também com o processo helenístico que incorporou a civilização egípcia. Então, o líder religioso que não souber nada disso, ele é um burro e um ignorante de si mesmo. Mas os líderes religiosos sabem de tudo isso, só que não vão abrir o jogo. Sabe por quê? Porque religião é um comércio muito lucrativo, onde eles vivem na luxúria e no maior conforto. E enquanto você vive com os dentes escancarados, esperando uma mitologia vir, pois esperem sentados, pois esse boneco propaganda chamado de Jesus nunca vai vir. Sabe por quê? Porque nunca existiu. É apenas uma criação fictícia por Roma. Por hoje só, e até o próximo vídeo.